Salve, salve, senhoras e senhores, tudo bem? Professor Christian Gonçalves aqui do PPG. Então, tô passando aqui para te dar um recadinho rapidinho, né? Que se tu deixar correr o vídeo aí, provavelmente tu vai te deparar com a resolução de questões da Lei de Armas, que é uma lei que veio, é uma novidade, né? No que diz respeito ao conteúdo programático da Brigada Militar. Não veio lá no concurso de 2017, não veio no concurso de 2022 e agora está presente aí no nosso edital. Então, provavelmente, pelo menos uma questão dessa lei vai estar presente lá na tua prova. Então, a gente preparou esse material também está disponibilizado lá no nosso curso de resolução de questões. Então, aqui embaixo, né, na descrição aí estão os links para vocês entrarem em contato com a gente, para seguirem as redes sociais aí do PPG. Também, se tiverem interesse em adquirir o nosso curso preparatório, que tem a resolução de questões de todos os tópicos importantes para o teu concurso. Então, a gente tem curso completo, a gente tem curso de resolução de questões, a gente tem apostilas, simulados, tudo atualizado conforme prevê aí o conteúdo programático do novo edital, certo? Então, ficamos à disposição. Segue o vídeo aí, se tu curtiu o conteúdo, se tu adquirir algum conhecimento, se tu ganhar alguma coisa, né, algum bizu que seja ali com essa aula aí, deixa o like, te inscreve no canal que provavelmente até a data da prova a gente vai disponibilizar muito mais conteúdo como esse por aqui, beleza? Tamo junto e força e honra! Fala pessoal, beleza? Vamos lá então, mais uma parte da nossa resolução de questões. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho dessa lei aqui, ó, que é muito bacana, Lei 10.826 do ano de 2013. Ela pode ser conhecida aí, ó, por vocês como Lei de Armas ou como Estatuto do Desarmamento. Tudo certo? É a mesma legislação. Deixa eu arrumar esse fone aqui. Tá chegando, tá voltando o retorno aqui para mim. Então, vamos lá. São 11 questões, questões que são bem tranquilas, não são difíceis, porque o meu principal objetivo aqui é fazer com que vocês batam o maior número de conteúdos que são cobrados com recorrência nas provas de concurso público, utilizando também o treinamento para isso. Então, o que é importante, cara? Desde já, que tu te liga o seguinte, ó. Esse conteúdo, esse PDF que tá aparecendo na tela de vocês, ele tá disponível na plataforma, cara. Então, vocês precisam baixar esse PDF, resolver as 11 questões e depois vocês acham o gabarito de vocês. Se vocês quiserem corrigir, corrijam. Mas o que eu sugiro? Façam as questões, né? Escolham ali as alternativas que vocês entendem corretas naquele momento e depois só liberem aí o vídeo para corrigir junto comigo. E também para pegar aquele atalho ali que às vezes eu gosto de trazer para o pessoal aqui. Obviamente eu não vou conseguir bater todo o conteúdo da lei, senão eu ia ter que ficar 1 hora, 2 horas aqui, dependendo, né, do nível de aprofundamento. Mas o objetivo aqui é até uns 30 minutos ali no máximo, é a gente fazer essas 11 questões e você sair com o maior número de bizu daqui possível. Então vamos lá, pessoal. Questão de número 1 está na tela, questão bem tranquila, mas se ela está aqui é porque cai com recorrência, né, quando a banca organizadora do concurso é a banca que está organizando o teu concurso aí. Então vamos lá, segundo os termos da Lei 10.826, que dispõe sobre registro, posse, comercialização de arma de fogo e munição, autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido. São coisas bem importantes essas duas informações. É autorização para a posse ou para o porte? Para o porte, tá? De arma de fogo de uso permitido, não é restrito, tá? É permitido. Em todo o território nacional é de competência da, ou é de competência dos, e somente será concedido após autorização do SINARM. São duas coisas que a gente precisa entender. Quem é que está aqui nessa lacuna e esse aqui, ó, esse órgão aqui chamado Sistema Nacional de Armas, tá, pessoal? Vamos lá, beleza? Então, olha só, quando eu falo de registro, peço que vocês anotem isso aqui, tá? Peço que vocês anotem, se vocês já não tiveram o bizu do professor de vocês aí, ou se o professor fui eu e eu não falei isso aí lá na aula, anotem agora. Quando eu falar de registro, eu tenho que fazer uma diferenciação. Eu estou registrando uma arma de fogo de uso permitido, ou eu estou registrando uma arma de fogo de uso restrito. Christian, mas tem diferença? Tem. Porque as armas de fogo de uso permitido, tu pega este P aqui, joga lá para frente, porque elas são registradas na Polícia Federal. Permitido com P, Polícia Federal. Já as armas de fogo de uso restrito, elas são registradas onde? Na Polícia Federal? Não. No comando não é das Forças Armadas, é do Exército, tá, pessoal? No comando eu vou colocar aqui, ó, só EB, eu não vou colocar Exército, tá? Exército e EB, Exército Brasileiro é a mesma coisa. Então te liga nessa pequena diferença que eu já vou te largar esse bizu, ó. Registro de armas de fogo de uso permitido, P de PR. Registro de armas de fogo de uso restrito, comando do Exército Brasileiro. Então, bora lá, ó. Autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional de competência da Polícia Federal. E somente será concedida após autorização do SINARM. Então, C é o nosso gabarito aqui da questão de número 1. Deixa eu passar aqui. Vamos embora, pessoal. Vamos embora, então, sem muita enrolação. Questão de número 2 está na tela para vocês. A Lei Federal 10.826 dispõe sobre registro, posse e comercialização de arma de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas, tá?
que é o que a gente falou agora, o SINARM, define crimes que estão a partir do artigo 12 em diante, até o artigo 18 lá, e determina, né, ser obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Aí aqui começa, ó, além de estipular que as armas de uso restrito, então o que eu falei aqui em cima, ó, aqui, ó, das armas de uso restrito, serão registradas no ou serão registradas na. Pessoal, acabei de dar o bizu. Onde que a gente vai registrar as armas de fogo de uso permitido? P de PF. Mas quando for de uso restrito, não é na PF, é no comando do Exército, tá? Então, gabarito, letra A, tá, pessoal? Letra A aí para vocês. Questão de número 3, ela vai mais uma vez nessa mesma pegada aí, onde que é feito o registro, após a autorização de quem, mas aqui para que vocês se liguem nessa coisinha aqui que às vezes as bancas gostam de fazer essa sacanagem. Vamos lá, deixa eu explicar para vocês através da questão. De acordo com as disposições lá do artigo 10 da Lei Federal de Armas, Estatuto de Armamento, a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da. A gente já sabe que é a Polícia Federal e somente será concedida, né, essa autorização aí após a autorização de outro órgão, até caiu a caneta aqui, ó, de outro órgão chamado SINARM. SINARM. Então, sem muita enrolação, o gabarito está aqui na letra B. Mas o que, que as bancas às vezes tentam trocar aí? O aluno sabe que os dois órgãos envolvidos é Polícia Federal, são Polícia Federal e SINARM. Mas às vezes as bancas fazem isso aqui, ó. Pum, elas vão dizer que é autorizado pelo SINARM, é concedido pelo SINARM após a autorização da PF. Ou seja, vão inverter as lacunas. Então a banca vai tentar te dizer o seguinte, ó, que aqui primeiro vem SINARM e depois vem PF. E aí ela ia dizer assim, ó, é de competência do SINARM e somente será concedido após a autorização da PF. Por isso estaria errado. Então eu te alerto nessa ideia aí, ó, é PF e somente será concedido após a autorização do SINARM, que é o que bate com a nossa letra B na questão de número 3. Questão de número 4. Pode aparecer também uma das coisas mais fáceis dessa lei, mas que não pode te enrolar muito. Por exemplo, você está fazendo um concurso para a área policial. A partir do. Tenho 18 anos. Tenho 19 anos. Vou tomar um cafezinho aqui, pessoal. Frio, né? Tem que ser ruim, não adianta. Café bom, ele não funciona a mesma coisa. Tem que ser ruim e frio. Vai ficar pior ainda. Pessoal, pode ser que vocês estejam estudando para um concurso e vocês tenham, eu tenho 18 anos, Cristian, eu tenho 19 anos, eu tenho 20 anos. Quando eu entrar lá na Brigada Militar, quando eu entrar na Polícia Civil, com essa idade aí, né, eu vou poder adquirir uma arma de fogo? Vai, porque tu vai estar lá no rol do artigo 6º. Cadê? Do artigo 6º. Do artigo 6º. Tá bloqueando aqui a minha caneta, tá, pessoal? E lá no artigo 6º estão as Forças Armadas, né? Os órgãos de segurança pública, então Polícia Federal, as polícias militares. Lá tem as guardas municipais, tem a Polícia do Senado, tem um monte de coisa lá. Tem um monte de órgãos que eles podem obter o porte independentemente do limite de idade. Simplesmente é um porte funcional. Por isso que o camarada ele tem porte. Então eu vou entrar na Brigada Militar com 20 anos. Por exemplo, posso comprar uma arma de fogo? Posso. Preciso obedecer o limite mínimo de idade que a Lei 10.826 manda para quem não é policial? Não precisa. Então, esse pessoal do artigo 6º aqui, ó, eles não têm um limite mínimo de idade. Mas para quando tu não é policial, tu pode comprar uma arma de fogo também? Pode. No Brasil continua se comercializando armas de fogo. Só que quem não está no artigo 6º vai entrar além, né, dos requisitos lá do artigo 4º, idoneidade, residência certa, ocupação lícita, um monte de coisa lá, vai ter um limite mínimo de idade, que é o quê? 25 anos. É a idade mínima que precisa ter. Então aqui, ó, sem enrolar muito, tá? É vedado ao menor de 25 anos adquirir arma de fogo, ressalvados os casos previstos nesse Estatuto do Desarmamento. Quais são os casos previstos? O pessoal lá do artigo 6º, que serão vocês aí futuramente. Então, assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. C, 25 anos. Beleza? 25. 5. De acordo com as disposições da lei, essa questão é bem bacana, tá, pessoal? Bem bacana. Com a Lei Federal 10.826 de 2003, o Certificado de Registro de Arma de Fogo, que é o que a gente vai chamar de CRAF, tá? Essa palavra que vocês vão cansar de escutar no dia a dia de vocês como policial. O CRAF, com validade em todo o território nacional, autoriza o proprietário a. Então, assertiva número 1, assertiva número 2 e assertiva número 3. Aqui a gente precisa fazer uma diferença muito bacana, cara. Não só pro teu papiro, mas para quando tu for policial, lá tu não passar vergonha, que é chegar lá, abordar o indivíduo e tu perguntar, olha aqui, ó, aí tu vai lá e fala pro teu delegado, vai lá e fala pro capitão, capitão, eu abordei esse indivíduo na rua, ele tá com essa arma aqui, olha aqui, então isso aqui configura uma posse irregular, e aí o capitão vai dizer, porra, tu estudou pra quê, cara? Não é posse, isso é porte.
ilegal de arma de fogo. Se o cara estava na rua, é porte ilegal de arma de fogo. E aí um dia tu vai chegar e vai contar uma história toda enfesada pro capitão. Olha aqui, capitão, o cara entrou pra dentro da casa disparando de nós e a gente entrou ali, deu bote nele, né? Ele estava dentro da casa dele, em cima da mesa dele, tinha essa arma aqui. Então nós prendemos o cara que estava com porte ilegal de arma de fogo. Aí o capitão vai dizer, cara, de novo tu fez cagada, tu prendeu o cara pelo crime errado. Quando ele está na casa dele, é posse irregular e não porte ilegal. Então a gente precisa saber diferenciar o porte da posse, a posse do porte. Então são duas coisas que a gente precisa diferenciar de maneira bem clara: posse e porte. Posse e porte. A posse me autoriza a ter a arma onde? Na minha casa, ou na dependência dessa, na garagem, no pátio, no galinheiro, desde que seja ali dentro do meu pátio, desde que seja dentro da minha residência, tudo bem. Na minha casa ou no meu local de trabalho. Só que aqui, quando a questão fala do local de trabalho, tu tem que te ligar. Todo e qualquer local de trabalho? Não. Só quando existem duas coisas. Quando deste local de trabalho eu sou o dono, proprietário ou titular, ou eu sou o responsável legal. Beleza. Então, quando eu tenho a posse, que eu consigo através do CRAF de uma arma de fogo, eu posso ter essa arma na minha casa ou no local de trabalho. Desde que desse local de trabalho eu seja o dono, né? Eu sou o proprietário, sou o dono daquela empresa, então eu posso ter a minha arma lá, somente com CRAF, somente com a posse, ou eu sou o responsável legal. Então, por exemplo, eu sou o gerente. Não tem ninguém naquele dia ali, eu sou o gerente, eu sou o responsável legal. Então, se a minha arma estiver lá comigo, né, e eu tiver o CRAF dela, tá tudo certo. Ninguém pode me prender, não estou cometendo um crime. Tá. E agora, o que que significa o porte? Eu poderia trazer conceitos juridiqueses aqui para vocês, mas eu não vou trazer muita frescura. Estava até na frente, eu acho ali, ó. Mas o porte é a possibilidade de carregar, tá? Ou transitar com essa arma. Carregar para qualquer lugar dentro do território nacional, obviamente, né, pessoal? Não é porque eu sou policial, por exemplo, ali, eu sou brigadiano, trabalho ali em Jaguarão, trabalho ali em Santana do Livramento, que eu posso simplesmente botar minha arma na cintura e passar a fronteira. Os caras vão te prender lá, porque tu tem porte onde? Tu tem porte no Brasil, mesmo que seja policial, é só no Brasil, então não vai me atravessar a fronteira, né? O pessoal muitas vezes quando vai, tipo, vou comprar um vinho lá no free shop, deixa a arma no quartel da Brigada Militar lá, deixa na delegacia da Polícia Civil, deixa no presídio lá, na Polícia Penal, então deixa, não vai atravessar para outro lado, porque lá tu não tem porte, aqui tu tem, lá não tem. Então o que que é isso aí? Isso é o porte, é carregar a arma para qualquer lugar dentro do território nacional. Tá, Christian, como é que eu consigo a posse, a autorização para a posse de uma arma de fogo? Com este documento aqui, ó, chamado CRAF. Chamado CRAF, Certificado de Registro de Arma de Fogo. Christian, onde que diz que eu posso tirar isso aqui? Lá no artigo 4º da Lei 10.826 de 2013. Lá diz que tu vai ter que apresentar ter idoneidade moral apresentada, né, e comprovada através de diversas certidões, né, do Poder Judiciário, enfim, né, um monte de coisa, uma papelada toda lá, residência certa, enfim, ocupação ilícita, um monte de coisa. Christian, como é que eu consigo o porte? O porte já é um pouquinho mais difícil, pessoal. Tem diversos tipos de porte, ali, porte para subsistência, um monte de coisa ali, mas o porte, via de regra, está lá, né? Isso aqui é um documento diverso, tá, pessoal? É um direito diverso do CRAF, né? E eles, geralmente, a gente vai encontrar lá nas pessoas que estão lá enquadradas dentro do artigo 6º da Lei 10.826, que são as Forças Armadas, né? Marinha, Exército, Aeronáutica, os órgãos de segurança pública, guardas municipais, por aí vai, né? Guarda municipal dentro dos órgãos de segurança pública, um monte de coisa. Polícia do Senado, polícia disso, polícia daquilo, enfim, as pessoas que estão lá. Então aqui a gente precisa entender, Christian, eu vou comprar uma arma de fogo. Posso, se eu atender os requisitos do artigo 4º da Lei de Armas, eu vou poder adquirir uma arma de fogo. Quando eu adquiro, ela vai vir com uma identidade, com um documento ali. Aquele documento vai trazer o número de série dela, vai trazer as características dela, qual é o calibre, enfim, qual é o tipo de arma. Beleza, certo? Essa identidade da arma, assim como eu tenho a minha identidade, ela vai ter a dela, que vai se chamar CRAF. CRAF, Certificado de Registro de Arma de Fogo. É como se fosse a identidade da arma ali. Quando eu adquiro essa arma, que eu pego o CRAF na mão lá, eu posso seguir circulando com essa arma? Não posso. Então, o simples fato de eu ter o CRAF, o Certificado de Registro de uma Arma de Fogo, não me autoriza a andar em qualquer lugar com essa arma. Eu só posso andar onde? Com ela. Eu só posso estar com ela na minha casa ou no local de trabalho, desde que eu seja o dono ou o responsável legal. Tá, Christian, mas eu tenho o CRAF, né? Atendi todos os requisitos do artigo 4º, tenho CRAF, tenho essa arma, tá tudo certo com ela, mas eu estou no local de trabalho. Só que eu não sou o dono
E eu também não sou o responsável legal. Eu sou um mero funcionário da empresa. Não sou o titular, não sou o gerente naquele momento, não estou respondendo por nada naquele momento. Então tu vai ser preso por porte ilegal de arma de fogo. É isso aí, tu vai ser preso por porte, porque tu estás transitando em um local quando tu não tem autorização para o porte, né, sem autorização para isso aí. Não sei se vocês entenderam, é um pouquinho complexo, mas é simples ao mesmo tempo. Agora vamos lá. Olha só, pessoal, de acordo com as disposições da Lei de Armas, Certificado de Registro de Arma de Fogo, o CRAF, tá? Com validade em todo o território nacional. Então vamos aproveitar essa resolução de questões aqui para que a gente bata o maior número de conteúdos possível, tá? De bizuzinho aqui. O que a banca pode dizer também quando isso aqui está dentro das alternativas? Ela pode dizer que o CRAF tem validade somente no território do estado daquele indivíduo, onde foi expedido ali. Ou que o CRAF ele tem validade somente no território daquele município, daquela comarca. Não, pessoal, o CRAF, o Certificado de Registro de Arma de Fogo, ele tem validade em todo o território nacional e autoriza e permite o proprietário dessa arma de fogo a manter a arma de fogo de uso permitido no interior da sua residência ou domicílio. O que eu posso enquadrar isso aqui? Casa ou dependência dessa. Por exemplo, galinheiro. Tô limpando o galinheiro lá, ou tô limpando a garagem. Tô com a minha arma na cintura, mas eu tenho o CRAF dela, então eu tô certo? Tô certo. Estou autorizado. Assertiva número 2. Manter a arma de fogo de uso permitido no interior de seu local de trabalho, desde que seja ele. Aqui, ó, olha só. Quando falar no local de trabalho, tu já tem que abrir os olhos desse tamanho, assim, ó, para ver se o cara é um mero funcionário ou se o cara é o titular, se o cara é o gerente, se o cara é o responsável legal. Te liga. Manter a arma de fogo de uso permitido no interior do seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Cara, tá tudo certo, ele é o gerente ou ele é o dono da empresa, então se ele tiver o CRAF, aquela arma pode estar com ele lá. Portar arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional, independentemente de exercer cargos ou funções públicas ou privadas. Errado, pessoal. Errado. Aquilo que eu disse para vocês, ó, o simples fato de eu adquirir legalmente uma arma de fogo e ter o CRAF dela, esse CRAF não me autoriza a eu circular com ela. Eu preciso ter, além do CRAF, se eu quiser circular com uma arma, eu preciso ter, além do CRAF, eu ter o porte que é expedido lá pela Polícia Federal após a autorização do SINARE. Então são coisas bem diferentes, tá, pessoal? O CRAF só me autoriza a posse. E a banca vai te dizer que o CRAF autoriza o porte. E não, beleza? Então, 1 e 2 estão corretos. Logo, o gabarito está aqui na alternativa C. Vamos embora. Deixa eu passar aqui. Aí, questão 6 está na tela. Acredito que é só isso aí. É só isso aí mesmo. Christian, até coloquei, né? Isso aqui, obviamente, eu alterei, né, pessoal? Né? Eu não cometeria um crime dessa forma aí, de forma alguma. E também não sou mais policial militar. É só para adaptar a questão, né, à realidade aí. Bora lá. Christian, policial militar recebeu voz de prisão em flagrante ao ser surpreendido portando uma arma de fogo de uso permitido. Olha só. Ele foi preso, o Christian foi preso ao ser surpreendido portando. Então, ele estava circulando, ele estava borboleteando, ele estava andando com essa arma. E esta arma era de uso permitido, com munição sobressalente. Ao chegar na delegacia, foi constatado que a arma se encontrava com a numeração adulterada. O que significa numeração adulterada? Ou o número estava trocado, ou ele estava raspado, que é o que muito bandido faz aí para não identificar de onde aquela arma saiu. E aí acaba se fudendo mais. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês. Fato sabido por Christian, tá? Fato sabido por Christian. Ou seja, eu, no caso, nessa questão aqui, eu sabia que a arma estava raspada. Era do meu conhecimento. Com base no Estatuto de Desarmamento, no caso narrado, Christian deverá responder por porte ilegal de arma de fogo de uso. Ó, porte de arma de fogo de uso. E aí, o que eu preciso saber? Olha só, a arma era de uso permitido. A arma era de uso permitido. Mas, a partir do momento que eu estou andando, eu estou portando ela com a numeração raspada, eu deixo de responder pelo crime do artigo 12, porte ilegal, do artigo 14, na verdade, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e passo a responder pelo crime do artigo 16, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. É isso aí. O calibre dela pode ser permitido, mas se ela estiver raspada, eu vou responder pelo restrito. Foda-se o calibre, tá? Se tiver raspado, eu vou responder pelo restrito e com um quantitativo de aumento de pena previsto lá no artigo 16 da Lei 10.826 de 2003. Pessoal, então aqui, o que eu vou fazer agora, tá? Já vou responder para vocês aqui, ó. Christian deverá responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com a pena aumentada, pelo simples fato que não interessa se ela era permitida, mas se ela estava raspada, né, adulterada, eu vou responder pelo restrito. Beleza? E ainda vai ter um quantitativo de aumento de pena. Aqui, o que eu vou fazer agora? Vou aproveitar esse espaço aqui e a gente vai fazer um resuminho de todos os crimes que a gente tem. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui.
Eu vou fazer aqui e depois eu faço de novo. A gente está com tempo ainda, acho que vai dar para acabar. Vamos lá, pessoal. Quando a gente começa a falar dos crimes da lei de armas, a gente tem que começar lá no artigo 12. Depois a gente vai lá para o artigo 13, depois para o artigo 14, depois para o 15, 16, 17 e finalizamos no 18. Quais são esses crimes aí? Isso aqui é importante, eu vou escrever aqui só uma vez, né? Depois, na próxima, eu escrevo de novo, mas vocês precisam escrever no material de vocês para decorar. Cara, é muito fácil, são só 7 tipos penais diversos aqui e vocês precisam decorar isso aqui para a prova de vocês. É diferente lá do Código Penal, cara, que são, sei lá, 100, 200 crimes diversos lá. Aqui são só 7. 7, se eu não me engano, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só 7, porra, isso aqui dá para decorar. É muito tranquilo. Então, o que a gente vai ter lá no artigo 12? A posse. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O que a gente tem no artigo 13, tá, pessoal? A tal da omissão. Aí a gente vai falar depois, tem uma questão para falar disso aqui. Omissão de cautela. O que a gente tem lá no artigo 14? Aqui, ó, em cima, no 12, é posse irregular de arma de fogo de uso permitido. No 14, a gente vai falar do porte, mas aí não é irregular, aí é ilegal. Lembra daquela história lá do capitão, quando eu for falar pro capitão qual o crime que o bandido estava cometendo, e eu vou falar o crime errado? Então te liga, aqui é posse irregular, aqui é porte ilegal, mas a arma também é de uso permitido. No artigo 15, aí eu tenho o disparo. Disparo de arma de fogo. No 16, aí, olha só, a arma de fogo, quando ela é de uso permitido, eu tenho ela no 12 e eu tenho ela no 14. Só que no 12 é a posse e no 14 é o porte. Quando eu estou falando de arma de fogo de uso restrito, aí ambos crimes, tanto a posse quanto o porte, vêm para o mesmo artigo. Que aqui vai ser assim, ó, posse ou porte de parará, arma de fogo de uso restrito. Então te liga, quando a arma é de uso permitido, os artigos são diferentes para a posse e para o porte. Quando a arma de fogo é de uso restrito, aí tanto faz se é posse ou porte. Vai estar no mesmo artigo. No artigo 17, eu tenho comércio. Comércio, tá, mas como assim, Christian? Comercializar arma de fogo é crime? Comercializar ilegalmente, porque se estiver legalizado aquele estabelecimento comercial, se ele estiver legalizado, tudo bem vender arma. A gente sabe que muita gente compra arma aí, mas é arma em um estabelecimento legalizado. Se a arma estiver sendo vendida, né, estiver exercendo comércio naquele local, mas de forma ilegal, aí vai estar cometendo esse crime aqui do artigo 17, que se chama comércio ilegal de arma de fogo. E o artigo 18 é o último crime da nossa lei de armas, que diz assim, ó, o tráfico internacional de arma de fogo. São só esses crimes aqui. Então, olha aqui, pessoal. Em uma situação normal, ó, onde esse indivíduo estava portando, esse indivíduo, no caso eu, né, estava portando a arma, e a arma era de fogo, de uso permitido, em uma situação normal, eu iria responder pelo artigo 14. Mas por ela ser raspada ou a numeração ser alterada, eu deixo de responder pelo artigo 14 e passo a responder pelo artigo 16 e ainda com aumento de pena. Tá, pessoal? Se eu não me engano, está no parágrafo primeiro, né? Ou parágrafo. Primeiro, né? Parágrafo primeiro, lá do artigo 16. Então, se liguem nessa situação aí da arma de fogo, né? Com numeração alterada. Falei bastante, mas esse resuminho aqui vocês precisam copiar, tá, pessoal? Isso aqui vocês precisam ter em mente aí. 7, bora lá. Um policial que possuía porte de uma arma não observou as cautelas necessárias para impedir, então, que seu sobrinho, que é portador de deficiência mental, se apoderasse de sua arma de fogo e disparasse uma bala. Porra, pessoal, não. Isso aqui é sem sacanagem, né? Isso aqui é bizu de polícia, tá? Nunca fala num curso de formação aí que tu disparou uma bala, senão alguém vai pegar uma munição lá e vai te dar pra tu chupar aquela porra ali, tu vai ficar, né, com a boca tapada no óleo lá. Mas não fala que é bala, tá? Disparou um projétil, sei lá, alguma coisa ali nesse sentido. Fala um termo um pouquinho mais técnico, só não fala bala, tá? Não fala bala. Ah, mas o colete é antibala, o colete é balístico, sei lá o que, o capacete é balístico, foda-se o capacete. Não fala bala, certo? Sem intenção, na cozinha de sua propriedade, que por sorte não atingiu nenhuma pessoa. De acordo com a Lei Federal 10.826 de 2013, ele poderá ter a seguinte pena. Christian, mas será que cai pena? Tudo pode acontecer, cara. Se tratando de concurso público da área policial, tudo pode acontecer no que diz respeito aos crimes. Então, as penas
podem cair sim, tá? Então, eu vou novamente fazer a tabelinha aquela ali do artigo 12 até o artigo 18 e a gente vai distribuindo as penas de cada um dos crimes. E também, obviamente, eu vou dar os atalhos para vocês, né, pessoal? Então, deixa eu apagar aqui para a gente ocupar a maior quantidade de espaço aqui possível. Então, a gente começa lá no artigo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O que é o 12? Sem enrolar muito agora. É a posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Permitido. O que é o 13? É a omissão de cautela. O que é o 14? Aí já é o porte ilegal, não é irregular, ilegal, de arma de fogo de uso permitido. O que é o 15? É o disparo de arma de fogo. O que é o 16? Aí a gente já junta os dois crimes, né? A posse e a porte. E a porte, não, e o porte, né? Então não é posse ou porte. Só que agora não é de permitido, é de restrito. 17 é o comércio. Todo e qualquer comércio? Não, é o comércio ilegal de arma de fogo. E o 18 é o tráfico internacional de arma de fogo. Tá. Quais são as penas desses crimes, pessoal? Bem tranquilo, tá? Vamos lá. Detenção. Esses dois primeiros aqui, ó, eles são punidos, eles são apenados aí com detenção. Esse aqui é detenção de 1 a 3 anos, de 1 a 3 anos. Esse aqui já abaixa um pouco, ó, é detenção de 1 a 2 anos. Inclusive, ele é um crime de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Então, caberia, por exemplo, lá um termo circunstanciado de acordo com a Lei 9.099 de 95, são os juizados especiais criminais. Mas é isso aí. A principal coisa é saber isso aqui, ó, que os dois primeiros são punidos com detenção. Já o resto é tudo reclusão. Reclusão, 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 reclusão e reclusão. Certo? Aí, o artigo 14, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ele é punido, então, com reclusão de 2 a 4 anos. Já o disparo, deixa eu ver aqui, ó, até se desencontrou a coisa toda aqui. O disparo, depois vocês façam umas linhas aí no material de vocês, o disparo, tá? Ele vai ser penalizado com a mesma pena do anterior, 2 a 4 anos também. Já quando a gente vem para posse ou porte do restrito, é reclusão de 3 a 6 anos. 3 a 6 anos. Aqui eu não estou falando dos aumentos de pena, tá, pessoal? Dos aumentos de pena, né? Aqui eu estou falando somente da pena base que está prevista lá pelo tipo penal, tá? Comércio ilegal de arma de fogo, a gente tem a reclusão de 6 a 12 anos. De 6 a 12 anos. E para finalizar, a gente acaba aqui, ó, com o tráfico internacional, que é reclusão de 8 a 16. De 8 a 16. Acredito que ficou meio embaçado, mas acredito que vocês consigam copiar no material de vocês. Depois vocês troquem a cor ali, ó, e façam umas linhas aqui assim. O que vai acontecer agora? Mais um bisuzinho aí, ó. Mais um bisuzinho para vocês. Christian, pode aparecer lá. É tanto, detenção de tanto a tanto, somente detenção de tanto a tanto. Errado. Ou detenção, reclusão de tanto a tanto, sem multa. Errado. Porque todos eles, vocês coloquem um mais aí do lado. Porque todos eles são detenção de 1 a 3 anos e multa. Detenção de 1 a 2 anos e multa. Detenção de 2 a 4 anos e multa. Detenção, reclusão, né? Reclusão, na verdade. Reclusão de 8 a 16 anos e multa. Sempre tem multa. Sempre vai ter pena privativa de liberdade, e aí o quantitativo vocês vão ter que saber, e vai ter a pena de multa aplicada como critério cumulativo. Não é alternativo. Pode ser que a banca te diga assim, ó, detenção de 1 a 3 anos ou multa. E não é. É e multa, tá, pessoal? E multa, beleza? Então vamos adiante. Deixa eu até ler de novo aqui, ó. Vamos apagar aqui e vamos ler de novo. Um policial que possuía porte de arma não observou as cautelas necessárias para impedir que o seu sobrinho, que é portador de deficiência mental, se apoderasse da arma de fogo, né, e disparasse uma bala, não falo isso aqui, sem intenção na cozinha de sua propriedade, que por sorte não atingiu nenhuma pessoa. De acordo com a lei federal 10.826, ele poderá ter a seguinte pena aplicada. E aí, somente multa? Negativo. Sempre tem pena privativa de liberdade. E aí a gente vai ter que saber, ó, o crime dele foi o 13, omissão de cautela. E aqui, ó, é detenção de 1 a 2 anos. E é multa, tá? E é multa. Então, a letra B é o gabarito aí da questão de número 7. 8. João Rambo, se eu não me engano, isso aqui é Superintendência de Serviços Penitenciários, essa questão aqui. Mas, Banca Fundatec, se não me engano, né? João Rambo, proprietário e responsável legal de uma padaria. Então, ele é o proprietário e também, ao mesmo tempo, é o responsável legal de uma padaria. Possui em seu local de trabalho, dentro da gaveta do caixa registrador do estabelecimento, uma arma de fogo de uso permitido. A arma de fogo é de uso permitido. É um revólver de calibre 22. Um revólverzinho, né? Deve ser uma orelha de lebre daqueles lá. No entanto, João Rambo
não possui registro, nem o porte do referido armamento. Nessa situação é configurado o crime de, pessoal, olha só, lembra daquilo que eu falei lá? A posse é quando eu tenho arma na minha casa ou no meu local de trabalho, desde que eu seja o responsável ou o proprietário ou o responsável legal. Mas eu vou enquadrar o cara no porte ilegal de arma de fogo, seja ela de permitido ou proibido, se o cara estiver circulando com a arma. Aqui, esse camarada aqui, ó, ele era dono dessa padaria. Então, quando ele estava com esse 22 lá, de forma irregular, dentro dessa padaria, a padaria é dele. Então, eu não posso enquadrar ele no porte. Ele não estava transitando em qualquer lugar, ou ele não era um funcionário qualquer daquela empresa, ele era o dono, o responsável legal. Então, nesse caso, a arma, quando está, é de uso permitido, tá? É de uso permitido. E está sem registro, eu vou enquadrar ele como posse irregular de arma de fogo de uso permitido, que está lá no artigo 12 da nossa lei de armas. Então, deixa eu ver aqui, ó, que posse irregular de arma de fogo de uso permitido. E aí eu pergunto para você, se essa arma de fogo fosse de uso restrito, aí não interessa se é posse ou se é porte, aí eu enquadrar ele lá no artigo 16, que fala tanto da posse quanto do porte de arma de fogo de uso restrito. Mas a arma era um 22zinho, orelha de lebre, então ele cai no 12 mesmo. Nona questão, na verdade, né? Acerca do disposto no Estatuto de Armamento e seus regulamentos, assinale a opção correta. A. As armas de fogo de uso restrito serão registradas. Opa, quando fala de registro, tem que ver se ela é permitida ou se ela é restrita. Como aqui a gente está falando de uma arma de fogo de uso restrito, é no comando das Forças Armadas. Errado! É no comando do Exército Brasileiro. E a lei só diz Exército, né? Mas Exército Brasileiro é a mesma coisa. Mas Forças Armadas não, porque as Forças Armadas incluem a Marinha e a Aeronáutica. E as armas de fogo de uso restrito, elas serão registradas no comando somente do Exército. Não é da Marinha nem da Aeronáutica. Então, letra A, incorreta. B. O Sistema Nacional de Armas expedirá a autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos legais em nome do requerente. Então, o cara que quer comprar arma, ele vai lá, tá? Ele vai lá e pede. O Sistema Nacional de Armas vai pedir autorização no nome daquele vivente lá. E para a arma indicada. Então, ele não pode dizer assim, ó, quero comprar uma arma. E aí o Sinar não vai dizer, tá, então vai, escolhe uma arma que tu quer. Não, ele vai ter que dar o nome dele e ele vai ter que dizer que arma que ele quer. Eu quero uma TS-9 da Taurus, eu quero uma Glock, né, 9mm, .40, eu quero um T4, né, a carabina T4 da Taurus lá. Então, ele vai ter aquele documento expedido no nome dele e na arma que ele quer, tá? Podendo, excepcionalmente, tal autorização ser transferida a outra pessoa. Erradíssimo, pessoal. Quando vocês pedem autorização lá para o Sinar, por intermédio da Polícia Federal, vem no nome de vocês a autorização e vem dizendo qual arma que vocês pediram e que vocês podem agora comprar. E você não pode sair dali e dizer o seguinte, ó fulano, meu bruxo, meu brother aí, né? Eu acabei de conseguir uma autorização para comprar uma arma de fogo. Mas eu já tenho algumas. Tu não quer comprar para ti? Pega essa autorização, vai lá e compra. Não pode, pessoal, não posso transferir. Se a autorização é para mim, só eu posso comprar. Eu não posso transferir. C. A empresa que comercializa arma de fogo de forma legal, acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, ficando registrada, né, como de sua propriedade enquanto não forem vendidas. Tanto é que se acontecer alguma merda e não for registrado por parte dessa empresa, ela pode responder lá pelo crime do artigo 13, que se chama omissão de cautela. D. A comercialização de arma de fogo, acessório e munição entre pessoas físicas somente será efetivada, né, mediante autorização da Polícia Federal. Pessoal, quem é que vai autorizar a transação, a compra, a transferência de uma pessoa para outra, né? Uma arma de fogo aí vai ser o SINARME. Vai ser o SINARME e não a Polícia Federal. Errada, letra D. E. Compete ao SINARME, Sistema Nacional de Armas, a autorização do porte para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil. Aqui a gente tem que se ligar uma coisa. Deixa eu sumir aqui para escrever para vocês. Estrangeiros. Estrangeiros. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vamos lá. Estrangeiros. O Donald Trump, né, cara? O cara mais odiado no mundo aí, ó, por muitas pessoas, ou o mais amado. Depende do lado que tu tá aí, mas não interessa politicamente agora para nossa aula aqui. Os estrangeiros. Tu acha que o Donald Trump, se ele vem visitar o Brasil, tu acha que não vai andar 10 caras na volta dele ali, os 10 vão estar armados? Ou tu acha que, chegou no aeroporto lá, a Polícia Federal vai reter a arma desses caras aí? Claro que não, cara. Claro que os caras vão andar armados até os dentes ali na volta do presidente dos Estados Unidos. Então, esses caras vão andar aqui dentro do Brasil, via de regra, terão que ser autorizados para andar armados aqui dentro do Brasil. Quem é que vai autorizar? A segurança. A segurança, eu vou colocar só segue aqui, tá? Só segue. Mas são os seguranças das autoridades, por exemplo, estrangeiras. Aí tu coloca o Donald Trump aí. Quem vai dar essa autorização, eu vou sair da frente aqui para aparecer para vocês, vai ser o Ministério da
Justiça. O Ministério, não é o ministro da Justiça, é o Ministério da Justiça vai dar a concessão do porte para os seguranças de autoridades estrangeiras. Mas se forem estrangeiros, mas forem, por exemplo, os CAC, né, colecionador, atirador, caçador, ou até mesmo os atletas, né, por exemplo, Olimpíadas Rio 2016, se eu não me engano, né, foi no Rio, acho que foi. Tinha muita gente que vinha competir no tiro aqui, ou sei lá, o cara é atleta de tiro, sei lá, alguma modalidade nesse sentido. O cara vai vender no Brasil, e aí tu acha que não, o cara é atleta de tiro, ele vem no Brasil, não pode trazer arma. Porra, tá de sacanagem, né? Ele vai trazer sim a arma dele. E quem é que vai autorizar ele a andar, circular com a arma dele aqui? Aí não vai ser o Ministério da Justiça. Vai ser o comando do Exército Brasileiro. Então, olha, cara, que pegadinha aqui que a banca pode fazer. Deixa eu desaparecer para vocês aqui. Quando a prova falar de estrangeiros, te liga, se é os seguranças dos estrangeiros, ou se são seguranças, ou se são os atletas, os colecionadores, atiradores, caçadores. Se forem os seguranças, Ministério da Justiça. Se forem os colecionadores, caçadores, atiradores e atletas, aí vocês coloquem lá ó, que a autorização é dada pelo comando do Exército Brasileiro. Fechou? Questão de número 10 está na tela aí, segundo disposto no Estatuto do Desarmamento, não compete ao Sistema Nacional de Armas. Eu não me lembro exatamente qual é o artigo, mas se eu não me engano, é o artigo 2º, o artigo 3º da Lei 10.826, que fala um rol de competências, atribuições ali do Sistema Nacional de Armas. Enfim, tem um monte de coisa. E o que eu preciso que rapidamente vocês entendam? Pessoal, não tem como falar uma por uma aqui, né? Obviamente, as questões aqui, as alternativas, eu vou falar o detalhe de cada uma delas, mas eu vou entregar um atalho aqui para vocês. E o atalho, ele tá aqui, pessoal, assim, ó. O que tem lá? Vai sempre começar com C e 3, ou C3I, né? Ou CI ao cubo, sei lá, ou assim, ó, CII. Sempre vai ter que começar com essas letras aqui. Então, por exemplo, ó, identificar, tá aqui, ó, tá? Cadastrar, sim, é o C. Integrar, sim, é o outro I. Cadastrar é o outro I. Sempre vai começar com C, com I, C ou com I, tá? C e 3. O que não pode acontecer? É começar com R. Ó, então, o gabarito dessa questão já está aqui, ó, registrar as armas de fogo, identificando a propriedade dessa. Por quê? Isso aqui não é atribuição do SINARM, isso aqui é a atribuição da Polícia Federal. Então, quando for pedir as atribuições do SINARM, tu verifica a primeira coisa, se começa com essas letras aqui, ó, C ou I. Se começar com qualquer letra diferente de C ou I, já não é atribuição do SINARM. E outra coisa depois é prestar atenção dentro ali, né, das alternativas para ver se não tem um erro grotesco. Por exemplo, aqui, ó, cadastrar os armeiros em atividade no país. É uma atribuição do SINARM? Sim. Mas, por exemplo, pode ser que a questão traga o seguinte, ó, cadastrar os armeiros em atividade no país e no estrangeiro ou no exterior. Negativo, cara, é só no país, né? Afinal, a lei é brasileira. Por exemplo, qualquer outra coisa, cadastrar as apreensões de arma de fogo e das armas brancas. Faca ou qualquer instrumento que não é uma arma, mas pode ser utilizada como, ou seja, uma arma branca. Então não, pessoal, é só relacionado à arma de fogo mesmo. Então te leio iniciais e para ver se não tem um erro grotesco dentro da alternativa. Então questão de número 10, gabarito, letra B. Que a última questão agora fala dos crimes também, mas é bem tranquilo, tá, pessoal? A gente já analisou. Os crimes começam no artigo 12 e terminam lá no artigo 18. Eu já falei todas eles para vocês, não vou falar de novo aqui para não ficar muito extensa a nossa aula. A gente já está com 39 minutos. Vamos concluir então. Vamos lá. As assertivas abaixo contêm a descrição dos crimes previstos na Lei de Armas, Estatuto de Desarmamento, né? Analise e responda o que se pede. 1. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Então, quando eu falo da posse, eu tenho que analisar que conduta é a posse. E que arma que é? É permitido. Então, eu estou em qual artigo, pessoal? Eu estou na posse de permitido. Eu estou lá no artigo 12, certo? Eu estou lá no artigo 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório de munição, de uso permitido. A banca pode colocar um restrito aqui, né? Estaria errado. Em desacordo com determinação legal regulamentar, no interior de sua residência ou dependência dessa, ou em seu local de trabalho, aqui, ó, ainda que não seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Pessoal, se ele não for, ó, se eu estiver com uma arma no meu local de trabalho, mas eu não for o responsável, eu não for o titular, eu não vou responder por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Eu vou responder por porte. Então você sempre tem que se ligar nessa última parte aqui, ó. Quando falar, ó, local de trabalho, tem que ver se ele é o titular ou se ele é o responsável legal. Nesse caso aqui, ó, ainda que não seja. Então, errado, porque aí não vai responder por posse, vai responder por porte, beleza? 2. Porte legal de arma de fogo de uso permitido. Qual é a conduta? Porte. Qual é a arma? Permitido. Então, porte de permitido vai estar no artigo 14.
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, não estou na frente, vou sair agora, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar armas de fogo, acessório, munição, de uso permitido, sem autorização, de acordo com determinação legal regulamentar. Tudo certo, não vou ficar enredando muito aqui, tudo ok, a gente pode partir para a próxima. 3. Disparo de arma de fogo. Isso aqui está onde, pessoal? Artigo 15 da Lei 10.826. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, ao seu entorno, né? Em via pública ou em direção a ela. Então, por exemplo, de dentro da minha casa eu atiro em direção à porta da frente lá para que o projétil, por exemplo, vá lá na rua. Então, eu vou incorrer nesse crime aqui também. Desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Então, aqui a gente tem um critério chamado subsidiariedade, onde a gente vai aplicar esse crime, que é o disparo de arma de fogo, somente se não houver a ocorrência de um crime mais grave. Por exemplo, eu tentei matar um indivíduo, né, dando um tiro no cara, só que aí não consegui matar o cara por circunstâncias alheias à minha vontade. Então, o que vai ser aplicado? Pelo que eu vou responder? Por disparo de arma de fogo ou por tentativa de homicídio? Sendo que a tentativa de homicídio é mais grave. Então, se a tentativa de homicídio é mais grave, eu vou responder pela tentativa e não pelo disparo. Ou seja, o critério da subsidiariedade que existe lá na parte geral do Código Penal. Certo? Então, aqui, ó, tudo certo também, tá? 4. Omissão de cautela, pessoal. Omissão de cautela está lá no artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 21 anos. Não é isso que diz lá no artigo 13. É quando menor de 18 anos. Ou pessoa portadora de deficiência mental. É isso aí mesmo, é mental, tá? Se aparecer física, tá errado lá. Se apoderar de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. A única coisa que tá errado é isso aqui, ó. A única coisa que tá errado é a idade, tá? É a idade, não é 21 anos. É menor de 18 anos. Se eu sou, por exemplo, policial, e a minha filha ali se apodera da minha arma, mas ela tem 19 anos, né? Se eu não tomei os devidos cuidados ali, ela se apodera, mas ela tem 19 anos, já não configura, né, o crime. Se ela tem 18 anos completos, já não configura esse crime de omissão de cautela. Tem que ser menor de 18 anos ou, né, ou deficiente mental para configurar a omissão de cautela. Então aqui está errado, tá, pessoal? Aqui está errado. Estão corretas as assertivas 2 e 3 somente, que estão ali, ó. Letra D. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Não tem, só o gabarito aí para vocês. Então, pessoal, eu gostaria de ter terminado com 30 minutos, mas eu sempre trago algo a mais, eu sempre faço um complemento aqui. No caso que demorou mais foi essas duas tabelinhas aqui, ó. Bem repetitivo, obviamente, né, mas faz parte, ó. E é bom também para que vocês decorem esses crimes e levem lá para a prova de vocês. São somente 7 crimes, cara. Dá para decorar os crimes e as penas também. Lembrando que cada um ali, todos eles não, mas alguns ali têm aumento de pena, né? E lá no final, artigo 19, se não me engano, artigo 19 e 20, tem umas aplicações ali de alguns aumentos de pena, que sempre vai ser da metade. Não tem terço, não tem 2/3, é sempre da metade. Apareceu o aumento de pena ali aqui na lei de armas, apareceu o aumento de pena, é sempre a metade, tá, pessoal? Esse é o quantitativo, certo? Fechou? Eu acho que era isso aí. Então, tamo junto, mais uma aula aí do nosso curso de resolução de questões. Tamo junto, abraço, fico à disposição de vocês se surgir alguma dúvida, tanto no Instagram do projeto aí, quanto no meu, @prof.christian.goncalves. Um abraço.